Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então, neste momento, nós vamos dar início a mais um momento estudando os mandamentos da lei de Deus. Hoje nós vamos estudar referente ao terceiro mandamento. Na lei antiga, dizia: santifica o sábado. E, após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, após a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, então santificar os domingos e festas de guarda. Então, para isso, vamos pedir a Deus as suas graças e bênçãos, que a Virgem Mãe Maria Santíssima esteja intercedendo junto a Jesus por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, este terceiro mandamento santifica o sábado, E depois nós vemos que é guardar domingos e festas de guarda, santificar os domingos e festas de guarda. Então vamos ver o que nos diria para nós aquilo que o catecismo nos traz, E depois toda a tradição da igreja. Lembra-te o dia do sábado para santificares. Durante 6 dias trabalhas e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho. Então isso era um preceito cumprido na lei, Êxodo 28:10. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do homem até do sábado é Senhor. Marcos 2:27-28. Então, aqui em nosso Senhor Jesus Cristo, então ele ensina que o Filho do homem também é Senhor do sábado. Então, o dia de sábado, o que nos traz? O terceiro mandamento do Decálogo refere-se à santificação do sábado. O 7º dia é um sábado, um descanso completo consagrado ao Senhor. Êxodo 31:15. A Escritura faz, a este propósito, memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele se encontra. Mas ao 7º dia descansou. Eis porque o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20:11. A Escritura vê também no dia do sábado o memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda-te de que fostes escravo no país do Egito, de onde o Senhor, teu Deus, te fez sair com mão forte e braço poderoso. E por isso que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deuteronômios 5:15. Deus confiou a Israel o sábado para ele o guardar em sinal da aliança inviolável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra criadora e de suas ações salvíficas a favor de Israel.
O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus descansou no sétimo dia, o homem deve também descansar e deixai que os outros, sobretudo os pobres, tomem fôlego. O sábado fez cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É um dia de protesto contra as servidões do trabalho e do culto do dinheiro. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado, mas Jesus nunca viola a santidade deste dia. É com autoridade que ele dá a sua interpretação autêntica desta lei. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Marcos 2:27. Cheio de compaixão, Cristo autoriza-se, em dia de sábado, a fazer o bem em vez do mal, a salvar uma vida antes que perdê-la. O sábado é o dia do Senhor, das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do Homem é Senhor do próprio sábado. Marcos 2:28. E nós vamos ver o que diz referente ao dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Assim nos diz o Salmo 118, verso 24. O dia da ressurreição, a nova criação. Então, ao invés de guardar o sábado, guarda-se o domingo em vista da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nova criação que inaugura com a Páscoa de nosso Senhor. Portanto, Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana. Marcos 16:2. Enquanto primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto oitavo dia, a seguir ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Este dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo, que em latim é dies dominica. Não sei muito o latim. Reunimo-nos todos os dias do sol, porque foi o primeiro dia após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dos mortos. Então, portanto, aqui vai se consolidando o porquê nós devemos guardar o domingo. Domingo é a realização do sábado, assim nos diz o catecismo. O domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente em cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos o domingo realiza plenamente na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus.
porque o culto da lei preparava para o mistério de Cristo e o que nela se praticava em figura de algum aspecto relativo a Cristo. Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida foi abençoada por Ele e pela sua morte. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral, naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo da sua bondade universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar em cada semana o Criador e Redentor do seu povo. Então, portanto, o domingo é o dia em que todos nós devemos parar, é o dia em que todos nós devemos nos preparar para o preceito da oração dominical, a Eucaristia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Eucaristia dominical, o que isto para nós significa? Então vamos ver. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve guardar-se em toda a Igreja como primordial dia festivo de preceito. Então, para nós, o domingo é o dia de maior preceito que se cumpre, porque o domingo é a Páscoa semanal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a cada domingo em que participamos da Santa Missa, nós estamos participando da Páscoa semanal de Jesus. E quando temos a possibilidade de participar da Santa Missa diária, todos os dias no decorrer da semana, nós participamos da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo diária. Mas o preceito dominical, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser de forma alguma ser deixado por qualquer circunstância ou situação que seja, a não ser em caso de saúde, em caso em que a pessoa esteja adoecida ou cumprindo os preceitos aos quais nós estivemos por este tempo, cumprindo preceitos em vista desta pandemia em que muitos de nós não podemos participar da Santa Missa. Então, aí é algo extraordinário que força-nos, olha a palavra, força-nos a não participar da Santa Liturgia Dominical, liturgia da Santa Missa, liturgia eucarística da Santa Missa. Portanto, do mesmo modo, devem guardar-se os dias do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, Epifania, a Ascensão e o Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, Sua Imaculada Conceição e Assunção, São José, ao qual nós celebramos o dia de hoje, dia de São José. Hoje é um dia de preceito para o cristão católico. Hoje é um dia de preceito, hoje é um dia que é solene quanto ao preceito dominical. Também se faz necessário
os dias de guarda, os apóstolos, São Pedro e São Paulo, e finalmente todos os santos. Então, estes são os preceitos a nós para que cumpramos nesta segunda criação que acontece a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo acontecida no sábado. Esta prática da reunião da Assembleia Cristã data os princípios da Igreja Apostólica. A Epifania aos Hebreus lembra, sem abandonarmos a nossa Assembleia, como é costume de alguns, mas exortando-nos mutuamente. Então, isso nós encontramos em Hebreus 10, 25. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar os pecados, arrepender-se deles na oração, assistir à Santa Missa e Divina Liturgia, acabar a sua oração e não sair antes da despedida. Muitas vezes o temos dito: este dia é-vos dado para a oração e o descanso. É o dia que o Senhor fez. Nele exultemos e cantemos de alegria. Lembra o Salmo 118. Então, quando nós vemos esta explanação aqui, a tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja. Então, este é o objetivo do preceito dominical. Guardar, santificar o domingo, vir cedo à igreja. Aproximar-se do Senhor e confessar os próprios pecados. Então, este preceito aqui foi abolido no Concílio Vaticano II, porque antes do Concílio Vaticano II ninguém participava da mesa da Eucaristia sem a confissão. Pós-Concílio Vaticano II, aí sim, aí foi deixando de lado este preceito, porque até antes dele, todo cristão que fosse participar da mesa da Santíssima Eucaristia, ou seja, comungar da Eucaristia na Santa Missa, ele deveria se confessar. Então, este era um preceito. Arrepender-se deles na oração, arrepender de todos os pecados. Então é reconciliação com Deus. O domingo, nesta Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo celebrada, então ela é para nós um momento em que nós devemos nos encontrar verdadeiramente com Deus. Não é simplesmente um preceito cumprido. Eu vou à missa porque meu pai ia, a minha mãe ia, eu ia com a minha avó. Não, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu estou indo na casa do Senhor. Eu estou indo louvar, bendizer, agradecer. Eu estou indo para renovar, para restituir a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou indo louvar ao Espírito Santo que me dá sabedoria, que me dá inteligência para bem viver. Então, este é o preceito dominical. Então, olha o que diz: acabado a sua oração, não sair antes da despedida. Antes da despedida, o que isto quer? Agora estou explanando este ponto aqui porque ele é de suma importância. Então, o que significa não sair antes da despedida? Significa antes que o sacerdote, antes que o padre dê a bênção final e diga: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, ou seguido de outras palavras após a bênção final, o cristão ele não deve sair, não pode sair de dentro da igreja.
Porque o que acontece? Muitas vezes, antes do padre dar a bênção, o padre está terminando a bênção, ide em paz, e que o Senhor te alcance na escadaria da igreja, te alcance no teu carro, te alcance na sua casa, ou te alcance no boteco, ou assim por diante. Por quê? Antes de finalizar ali a Santa Missa, a pessoa já saiu. Errado. Só se sai, só finaliza aquele preceito a partir do envio, a partir da despedida. A despedida é: ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Então esta é a despedida. Então a paróquia é uma certa comunidade de fiéis, constituída estavelmente na igreja particular, cuja cura pastoral, sob a autoridade do bispo diocesano, está confiada ao pároco, como a seu pastor próprio. É o lugar onde todos os fiéis podem reunir-se para a celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica e reúne-o nesta celebração. Ensina a doutrina salvífica de Cristo. Um ponto essencial aqui: na celebração ensina a doutrina salvífica de Cristo e pratica a caridade do Senhor em suas obras boas e fraternas. Voltemos, ensina a doutrina de Cristo. Ensinar a doutrina de Cristo é ensinar o bom viver que Cristo ensinou. E muitas vezes não é paz e amor. Muitas vezes não é mãozinha na cabeça, não. O que nosso Senhor Jesus Cristo fez ao ver o templo invadido? Trançou o chicote e desceu no lombo de todos, virou mesas, colocou porta fora os fanfarrões. Ô padre, mas e aí? De repente nós estamos lá mais ou menos para Deus não serve, meu querido. Mais ou menos para Deus não serve, minha querida. Ou seja, quente, fervoroso ou gelado logo de uma vez. Porque morno, que é o mais ou menos, eu vos vomitarei de minha boca. Isso diz nosso Senhor no Apocalipse de São João, capítulo 3, versículo 14 a 17. Seja fervoroso. Então, quando se ensina a doutrina salvífica de Cristo, deve ser ensinado a verdade. Não é com uma garoa caindo, foi para a igreja, está salvo. Peraí, não é desse jeito. Depois de certa idade nós já não temos mais pecado. Peraí, o que é isso? Se você pensa assim piamente, você vai para o inferno. E se você ensina isso, está levando o rebanho para o inferno. Essa é a grande verdade. Ensina a doutrina salvífica de Cristo. A doutrina salvífica de Cristo, ser cristão não é fácil. Ser cristão é encarar o martírio, é estar disposto a morrer. Isto é ser cristão. Agora, ser mais ou menos, sou mais ou menos aqui, e depois lá na frente, na eternidade, serei churrasco de Satanás. Essa é a verdade, amados. Eu não estou para falar mentiras e muito menos enganar ninguém. De forma alguma, estou para dizer a verdade. Então, neste ponto, ensina a doutrina salvífica de Cristo. Então, ensina a verdade. Ensina a verdade. É necessário ensinar a verdade. Então, a paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica e reúne-o nesta celebração. Ensina a doutrina salvífica de Cristo e pratica a caridade do Senhor em obras boas e fraternas. Olha o pedido. Pratica a caridade do Senhor em obras boas e fraternas.
Portanto, nós precisamos de nos aprimorar em tudo isso. Nós precisamos de rever os conceitos evangélicos. Nós precisamos rever a nossa prática de fé para guardar plenamente o dia do Senhor, santificando-o com as nossas ações e atitudes para recebermos o céu. Muito bem. Seguindo, podes também rezar em tua casa, mas não pode rezar aí como na igreja, onde muitos se reúnem, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há lá qualquer coisa a mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o laço da caridade e as orações dos sacerdotes. Vejamos muito bem isso. Neste tempo de pandemia ficou muitas igrejas fechadas, muitos cristãos não puderam ir à igreja, porque o Estado disse não. A vigilância da saúde disse não. As exigências sanitárias disseram não. Então, nesse aspecto, aí é permitido rezar na sua casa, do contrário é na igreja. Do contrário é na igreja. A não ser que tenha uma enfermidade que impossibilite de ir, esteja acamado, etc. e tal, ou adoecido. Do contrário, é a reunião na casa do Senhor, juntamente à comunidade com o seu sacerdote. Obrigação do domingo. Qual é a nossa obrigação do domingo? O mandamento da igreja determina e precisa a lei do Senhor. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da missa. Obrigação de participar da missa. Vejamos e guardamos muito bem isso em nossa mente. Cumpre o preceito de praticar na missa quem a ela assiste onde quer que se celebre, em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. Então, significa que o preceito dominical se cumpre na tarde antecedente, no dia de hoje, sábado, à tarde de hoje, à noite de hoje, já cumpre o preceito dominical. Então, nesta participação ou a participação no domingo. A Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis têm obrigação de participar na Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados por motivo sério, por exemplo, doença, obrigação de cuidar de criança de peito, de crianças que estão sendo amamentadas ou dispensados pelo seu pastor, pelo seu sacerdote, pelo seu bispo. Os que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado grave. Olha aí o que está nos dizendo o Catecismo da Igreja Católica. Quem não participa da Santa Missa comete um pecado grave, ao qual, para a participação do banquete da Eucaristia, se faz necessário se confessar. Ou seja, numa confissão, lá no escritório ou na porta da igreja, é permitido chegar no sacerdote e dizer: Padre, eu faltei à missa domingo passado, estou em pecado, dai-me uma penitência e dai-me a vossa absolvição. Você faz, isso pode ser público com pessoas por perto, porque é um pecado público não ir na missa, mas ele é particular, quando porque é um evento público de tamanha gravidade a falta. Então, é um pecado que cometemos não indo à missa
no domingo. Então se faz necessário ir à missa ao domingo. Mas muito bem, meus amados, a participação na celebração comum da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à Igreja. Os fiéis atestam esse modo a sua comunhão na fé e na caridade. Junto dão os testemunhos da santidade de Deus e da sua esperança na salvação. Reconfortam-se mutuamente sob a ação do Espírito Santo. Muito bem, santificar o domingo para nós é isso: participar da Santa Missa com dignidade de participar da mesa da Eucaristia. Toda e qualquer espécie de pecado gravíssimo e mortal deve ser confessado. O que era no rito antigo antes do Concílio Vaticano II deve ser confessado. Não deve ir à mesa da Eucaristia sem ter confessado, porque comete outro pecado. Então necessita da confissão. Agora, os pecados leves, os pecados veniais, o ato penitencial perdoa, mas a pessoa tem que ter o objetivo de, na semana seguinte, se confessar. Então, isto é cumprir plenamente o preceito de guardar o domingo e as festas de guarda. Então, agradeço a participação de todos, desejo que Deus vos abençoe, que a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São José, que celebramos neste dia, esteja intercedendo por cada um de nós, para que sejamos fiéis à nossa caminhada de fé, à nossa caminhada de amor e de encontro com Deus. Então, quero dizer a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, acione o sininho de notificações, porque você está ajudando a você receber novos conteúdos, ficar informado referente à sua fé, viver a vida repleto da graça de Deus. E também te peço, deixe o seu like, assim você está ajudando outro irmão. Por quê? Deixando o seu like, o YouTube irá divulgar mais as nossas orações, o nosso canal, e outras pessoas estão sendo favorecidas. Então, que Deus os abençoe, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós. Desça sobre cada um de nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.